Gente, não houve retrocesso na democracia? Que retrocesso? Coisa nenhuma. Que retrocesso? É constitucional. O que é democracia? Democracia é a aplicação da lei. O período do Estado Novo foi o resultado de uma escalada autoritária do então presidente Getúlio Vargas. Após a Revolução de 1930, Vargas chegou ao poder e inicialmente governou de forma provisória e depois como presidente eleito. No entanto, em 1937, usando a ameaça de uma suposta conspiração comunista chamada Plano Cohen, posteriormente comprovada como falsa, Vargas deu um golpe e instituiu uma nova Constituição, estabelecendo uma ditadura que durou até 1945. A nova Constituição de 1937 conferia poderes ditatoriais a Vargas, que dissolveu o Congresso Nacional e assumiu o controle total do país. As eleições foram suspensas e partidos políticos foram extintos. O Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP, foi criado para controlar o que a imprensa podia ou não publicar. Além de censurar, o DIP também produzia propaganda favorável ao governo, promovendo o culto à personalidade de Vargas como pai dos pobres e salvador da pátria. O regime perseguiu opositores políticos, especialmente comunistas, anarquistas, sindicalistas e intelectuais que não se alinhavam à ideologia do governo. Prisões arbitrárias, torturas e a destruição de jornais e livros que discordavam do regime eram comuns. Apesar do caráter autoritário do governo, o período do Estado Novo foi marcado por um impulso no desenvolvimento industrial. Vargas criou a Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, e investiu em infraestrutura e indústrias de base. A criação da CLT, consolidação das leis de trabalho em 1943, foi um marco, consolidando direitos trabalhistas como salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas e descanso semanal remunerado. Apesar de serem avanços, muitos desses benefícios eram usados como ferramentas de controle sobre os trabalhadores. O Estado Novo consolidou a ideia de que o Brasil precisava de um governo central forte para avançar, uma percepção que persistia por décadas. A propaganda que exaltava a figura do líder forte deixou um legado que influenciou o pensamento político do país, contribuindo para futuras inclinações autoritárias. O segundo grande período ditatorial da história brasileira começou em 1964, com um golpe militar angular. O golpe foi justificado como uma forma de evitar que o Brasil se tornasse um país comunista, em um contexto de Guerra Fria e com o apoio dos Estados Unidos. Assim começou uma ditadura que duraria 21 anos e seria marcada por repressão, censura e o endurecimento gradativo das ações governamentais. O primeiro ato constitucional deu aos militares poderes para cassar mandatos, suspender direitos políticos e demitir funcionários públicos considerados subversivos. O ato institucional número 5 foi o mais drástico de todos, marcando o auge do regime. Ele concedeu poderes absolutos ao presidente, fechou o Congresso Nacional, suspendeu o habeas corpus para crimes políticos e intensificou a censura e a repressão. O AI-5 abriu as portas para a perseguição massiva de opositores. A máquina de repressão. Eram os órgãos encarregados de investigar, prender, torturar e até matar aqueles considerados subversivos ou inimigos do regime. Estima-se que milhares de pessoas foram presas e centenas foram assassinadas ou desapareceram. As técnicas de tortura utilizadas incluíam pau de arara, choques elétricos, afogamentos e espancamentos. As músicas, peças de teatro, filmes, jornais e até mesmo novelas de TV eram controlados e censurados. Artistas como Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil sofreram perseguição, foram exilados ou tiveram suas obras censuradas. Na década de 1970, o Brasil viveu o chamado milagre econômico, um período de crescimento econômico acelerado. No entanto, esse crescimento foi sustentado por um aumento da dívida externa e pela concentração de renda, beneficiando apenas uma pequena parcela da população. A população mais pobre não se beneficiou desse milagre. O período foi marcado por um aumento nas favelas e na desigualdade social, enquanto os índices de inflação e desemprego aumentavam. Jovens universitários foram um dos principais grupos de resistência à ditadura, organizando manifestações e enfrentando a repressão. Em 1968, durante a passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro, estudantes, artistas e intelectuais protestaram contra a repressão do regime. Grupos como a ALN, Ação Libertadora Nacional, e a VAR Palmares decidiram resistir com ações armadas contra o regime.
realizando sequestros, atentados e expropriações para financiar a luta. A partir do final dos anos 1970, com o enfraquecimento da economia e a pressão popular crescente, o regime começou a dar sinais de abertura. O governo militar iniciou um processo lento e controlado de redemocratização. A campanha pelas diretas já, em 1984, foi um marco desse processo, culminando na eleição indireta de Tancredo Neves em 1985, marcando o fim do regime militar. As práticas autoritárias introduzidas durante os períodos ditatoriais deixaram marcas profundas nas instituições brasileiras. Até hoje, a cultura do autoritarismo e da solução dos conflitos pela força é visível nas ações das forças de segurança e no debate político. A Comissão Nacional da Verdade, criada em 2011, buscou investigar os crimes cometidos durante a ditadura militar, mas a Lei da Anistia de 1979 ainda impede que torturadores e responsáveis sejam julgados. A impunidade que persiste é um reflexo direto da transição inacabada para a democracia. A militarização da política brasileira, o controle de informações e a desconfiança em relação à democracia são resquícios do passado ditatorial. Muitos dos desafios que o Brasil enfrenta hoje, como a desigualdade social, a violência policial e a intolerância política, têm raízes nesses períodos autoritários. Conhecer a verdadeira história das ditaduras no Brasil é fundamental para evitar que os erros do passado se repitam. Precisamos entender que a democracia é uma conquista constante e que a memória desses períodos deve ser preservada para que possamos construir um futuro mais justo e democrático. Será que estamos mais próximos de uma verdadeira democracia ou ainda vivemos à sombra de práticas autoritárias do passado? Como o legado do regime militar ainda influencia a forma como encaramos a liberdade de expressão e o debate político no Brasil de hoje? Será que as nossas instituições são fortes o suficiente para resistir a possíveis ameaças à democracia ou ainda existem riscos de retrocessos autoritários? A forma como tratamos o passado da ditadura militar contribui para consolidar a democracia atual ou perpetua práticas de repressão e intolerância. A violência policial que vemos hoje nas periferias é um resquício da lógica de repressão instaurada pelo regime militar? O que significa viver em uma sociedade onde a censura é institucionalizada e a liberdade de expressão é limitada? Quais foram os impactos do regime militar na formação da nossa identidade como nação e na maneira como lidamos com o poder e a autoridade? Como a repressão e a tortura praticadas pelo regime militar afetaram gerações inteiras de brasileiros e sua visão sobre o Estado? Será que os avanços econômicos durante o milagre econômico compensaram as perdas em termos de direitos humanos e liberdades individuais? A lei da anistia deveria ser revista para que os responsáveis por crimes durante a ditadura militar sejam julgados, ou é melhor manter o pacto de esquecimento? E a grande questão principal que fica é: será mesmo que a ditadura militar acabou? Até quando será que a nossa nação vai ficar submissa a esse governo? Quem sou eu? Sou alguém que cansou. Siga para mais verdades.